Queria agradecer em especial a composição dela, né? O professor Jorge, a professora Ana, a Maria e o professor Diego. Informá-los que nós temos um tempo pré-estabelecido para a condução da mesa e nós vamos fazer as exposições, cada qual com a sua abordagem diante do assunto, né? E depois nós abriremos para discussões, perguntas, réplicas, tréplicas e as respostas correlacionadas ao tema. O tema da nossa mesa é cidades sustentáveis, né? É um tema bastante amplo, longe de ser conclusivo, né? Embora seja um tema, um assunto bastante novo na discussão, né? Com relação ao planejamento e às cidades. A grande questão de ter trazido esse tema para o COBRAC como nós aqui somos um congresso de cadastro, né? A grande questão é discutir aqui qual é o papel do cadastro nessa discussão de cidades sustentáveis, né? Muitos se falam na questão de tecnologias, geotecnologias, outros abordam a questão de cidades sustentáveis como um conceito de marketing, mas nós, enquanto planejadores urbanos, temos o papel de talvez esclarecer esse tema, né, para que ele não se torne um tema meramente trivial e mais um tema redundante aí nas falas e práticas nossas enquanto planejadores e usuários de geotecnologias, né? Então, penso que se a gente conseguir estabelecer a ponte do papel do cadastro nessa discussão, eu acho que já teremos um ganho bastante considerável aqui, né? Qual é o papel do cadastro na produção de informações com qualidade e como isso se rebate na temática das cidades sustentáveis, né? Então, eu vou passar a palavra seguindo a ordem estabelecida aqui para a nossa mesa, né? Então, o primeiro que vai se pronunciar é o professor Diego Erba. Passo para o senhor a palavra. Muito obrigado. Prazer estar aqui nessa mesa que não é redonda, é linear. Mas também não tem mesa. Brincadeira. Claro que sim. É um assunto, assim, aqui pertinho, é um assunto extremamente desafiante. Para a gente é uma área nova que estamos começando a desenvolver depois de tanto tempo de multifinalidade. Escolhi assim, falar de cidades inteligentes, muito embora se falou ontem, para ver as interseções do cadastro com as cidades inteligentes e também trazer um pouco alguns conceitos relevantes e importantes. Quem não viu esse símbolo, em qualquer congresso de topografia e agrimensura que tem, sempre tem, ainda tem o teodolito, mas até quando? E preto e branco ainda, né? Parece que os novos eventos acadêmicos começam a colocar os drones. Isso que a gente mais vê na América Latina, né? Presente. Ainda o topógrafo relacionado com o teodolito, a estação total, que é uma função importante, e também a contraparte, que é o drone. Essa apresentação eu fiz quase toda ela semana passada nesse fórum aqui, mundial de Unigis, em Asunción del Paraguai. Achei ótimo que, em vez de colocar um mapa do SIG pintado de diferentes cores, eles colocaram uma cidade real. Isso já tem uma conotação também clara da mensagem que o SIG começa a transmitir outro tipo de informação, não só mapas temáticos. Qual é a demanda laboral? Como discutimos bastante aqui. No final da manhã tivemos uma discussão com professores de cadastro de diferentes países, muito desafiante montar conceitos unificados ou próximos e também conteúdos, muito mais desafiante ainda. Essas cidades digitais, de mapas 2D digitais, modelos digitais 3D e bancos de dados espaço-temporais, estão em queda. Falta muito território da América Latina para atingir esse tipo de mapeamento e levantamento, e isso já está pela demanda que a gente percebe na rua, já foi. O que mais demanda hoje em dia, públicos e privados, são cidades inteligentes, que precisa dessa cidade digital que ainda não temos, ou temos em parte,
que precisa integrar todos aqueles sensores da internet das coisas e que precisa também ter capacidade para processar na nuvem muitas informações geográficas de qualquer tipo de área da geografia. Lembrem que o cadastro é a geografia mais detalhada da humanidade. Portanto, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Esse é o cenário de demanda que a gente percebe. E eu não estou nem na universidade, nem em empresas, sou um cara que está solto por aí, olhando em uma posição bastante confortável de poder falar responsável ou irresponsavelmente o que estou enxergando e pensando. As cidades inteligentes, então, desde o ponto de vista da geomática, veja as relações. Cidade digital basicamente é um marco geoespacial no ciberespaço, já não mais no desktop, nem sequer, ou não necessariamente nos celulares, agora está muito mais longe, em algum lugar no espaço e no tempo. A internet das coisas, que vocês devem conhecer muito bem, podemos ver de forma simplificada como uma rede de sensores distribuídos por ali, que estão medindo variáveis ambientais, de trânsito, do movimento das pessoas, uma série de sensores que, como vimos, foi segunda-feira que eu falei da minha modesta visão do cadastro multifinalitário, é isso aqui que coloca a 7ª onda de um cadastro ubíquo, presente, multipresente e omnipresente em todos os lugares, no tempo e no espaço. E a computação na nuvem é o que faz a diferença, porque, por enquanto, alguns sensores da internet das coisas tomam decisões e te falam. Sensores, por exemplo, do corpo da gente, está correndo, está caminhando, ele já te fala, pré-processa ou processa rapidamente como está o batimento cardíaco, o fluxo de sangue e assim por diante. Do mesmo jeito com a cidade, ele processa algumas informações, mas certamente não são suficientes para tomar decisões de governança. Para chegar a esse nível é necessário fazer outro tipo de análises que vão além do meramente espacial, que condensa múltiplas variáveis no tempo e no espaço. O que é uma cidade inteligente? Jorge trouxe aqui claramente os 6 eixos típicos que apresentam os estudiosos do assunto. São aquelas cidades que estão identificadas pela economia inteligente. Depois vamos um por um. Um ambiente inteligente, uma mobilidade inteligente, uma forma de vida inteligente, governança inteligente e gente inteligente. Bem, todo mundo quer ser inteligente, casar com gente inteligente, ter filhos inteligentes, ter amigos inteligentes. Há diferentes níveis de inteligência e há diferentes níveis de especialidade. Não? A cidade é do mesmo jeito. Pode ser que seja economicamente inteligente, pode ser que seja muito inteligente na proteção do meio ambiente. É difícil, como o Jorge também falou, chegar a ser inteligente em todas as áreas. Né? E o cadastro nisso aqui? Bem, a economia inteligente vai muito além das avaliações e a definição do modelo econômico de financiamento da cidade. Mas essa é a interseção entre o nosso cadastro multifinalitário ou a contribuição econômica para a cidade inteligente do cadastro. Como faz Fortaleza, como faz Córdoba na Argentina, como fazem muitos municípios. Cada um do seu jeito, com sua ferramenta, para financiar melhor a cidade. Essa é a leitura que eu faço, incorporando mais instrumentos para financiamento. O ambiente inteligente seria basicamente esse aqui. Se a gente tem sensores de temperatura, que quando o ar-condicionado chega a 24, já temos um ambiente inteligente aqui dentro. Para isso, vocês percebem novamente, é necessário integrar informação de leituras de sensores com os SIGs, se a gente tivesse um edifício inteligente. Cada um dos ambientes tem a sua parte. Mobilidade inteligente, basicamente, medidores de fluxo de trânsito, liga, desliga, sinaleiras, semáforos por ali, e vai atribui a passagem para as pessoas ou para dar prioridade para os carros. Esses sensores, novamente, tomam decisões, muitas vezes sem consultar aos governantes. Fazem com que a cidade flua melhor através dessa inteligência na mobilidade. Os PIM, que estão aí na palestra do estudo, das análises, da pesquisa e da realidade,
já estão superados. Agora não só os prédios são inteligentes, mas também a infraestrutura. Estamos IIM, que são IIM, que são as infraestruturas inteligentes também, as quais são 3D, como mostrou aqui o Hamilton, através dos cilindros, dos túneis e assim por diante. Também temos que estar conectados com essa rama das cidades inteligentes. Veja quanto espaço há no cadastro para ajudar a que a cidade se torne inteligente. A governança, bem, seguimos com normas analógicas, né, e fichas cadastrais faz 50 anos, como vimos na segunda-feira. É difícil tornar inteligente desse jeito a cidade. Normativas tão elitistas para a conformação das construções da cidade só geram mais informalidade na hora de construir. As pessoas não conseguem atender. Se é muito exigente a lei de construções, o código de obras, muita gente não consegue respeitar, estamos gerando informalidade. E o cadastro físico, que passa com um drone, identificando metros quadrados não declarados, muitas vezes incorpora esse dado no banco de dados, sendo que a construção não é regular, não responde aos códigos. E a galera pagou tijolo, mão de obra, tudo por baixo do pano. É uma confusão que repercute, que impacta a economia inteligente. Como vê, também há vasos comunicantes em diferentes áreas. Gente inteligente, bom, é isso. Precisamos, como vamos concluir, como já concluímos segunda-feira, como concluímos agora há pouco com os professores, que necessitamos pessoas que tenham capacidade de gestão e que consigam utilizar cada uma dessas ferramentas que estão aí para cima, com habilidade e destreza. Se me permitem, decidi colocar essas filminas que falam das utopias, né? Se falou muito aqui em utopias, né? A utopia do centímetro cartográfico, a utopia de mapear um mercado, de acompanhar as variações do mercado, de acompanhar a formalidade e a informalidade. O termo utopia me parece muito interessante porque tem muito a ver com a geografia. Etimologicamente, utopia vem de utotus, da geografia do grego. Lugar, não, totus, lugar. Vem do não lugar. É um lugar onde a gente sabe que não existe. É um lugar onde a gente, sei lá, onde se encontra o arco-íris com o horizonte. Algum lugar que a gente quer chegar. Tem pouca esperança de chegar. Mas nessa área cadastral também as pessoas tiveram muitas utopias ao longo do tempo. Essa sequência que coloco aqui é tem certa correlação com a história da humanidade, de fato antes da humanidade, mas não levem isso aqui como datas uma atrás da outra. Houve um tempo em que as pessoas precisavam conhecer onde estavam e pintavam nas cavernas, nas pinturas rupestres, em pedras, aonde que eles se encontravam. É a época dos Homo sapiens. Vocês todos são Homo sapiens, né? Quando o Homo sapiens quer sair da África e ocupar o resto do mundo, e conseguiram, né? Faz 70 mil anos, eles precisavam então não só o conhecimento, sino o reconhecimento do espaço, e começaram a pensar em cartografia, desenvolveram a revolução cognitiva, e foi a partir disso que o Homo sapiens consegue bater ao homem de Neandertal, no mundo todo. Quando o reconhecimento não era suficiente, eles precisavam se deslocar de um lado para outro, precisavam então distâncias e direções. Que foi o que fez a diferença? Uma técnica, a astronomia, começou a contribuir para as representações e as localizações. Se continuamos com a exigência, mais utopias dos já humanos nessa época. Aonde estamos com relação a outros? A topografia surge, e a etimologia da palavra o diz. Logos, estudo, topos, lugar. O estudo dos lugares permitiu às pessoas uma localização relativa nessa utopia de conhecer e descrever cada vez melhor aonde estamos e para onde vamos. Não era suficiente projetar a realidade física, era necessário também conhecer os desníveis, porque os deslocamentos de um lugar a outro, o desnível fazia uma diferença muito grande. Bom, surgem então representações que complementavam o mapa, como perfis e curvas de nível. Mais utopias. Além disso, o humano queria ter uma ubicação absoluta. Não, 10 minutos não tenho. Então,
Outra utopia é conseguir falar o que me falta em 10 minutos. E a ubicação absoluta surge a geodésia. E também, já quando precisamos, a espacialização, começaram o desenho das maquetas, para ter a cidade na mão. Tudo isso analógico ainda. Tu queres que em 10 minutos fale das utopias digitais? Vou tentar. A primeira, qual foi? Pontos, linhas e polígonos. Simplificar a realidade em 3 elementos geométricos que certamente não são suficientes. Mas com o AutoCAD dava. Pulamos um pouquinho mais para frente, já queríamos em 3D, né? A utopia foi, agora tenho mapas digitais com pontos, linhas e polígonos, porém necessito volumes, poliedros ou corpos, AutoCAD em 3D. Mais informações, não é suficiente o mapa, preciso uma perspectiva das construções, extrusões, bem fácil. E vamos construindo, vamos nos aproximando de uma cidade real cada vez mais. Isso então propiciou ter toda a cidade em 3D, mas em um plano único, o qual não é real, porque a gente tem um relevo, né? Surge outra utopia, que é a imagem real da cidade. O mapa não era suficiente. Veio a teledetecção, o sensoriamento remoto, aerofotos, imagens de satélite. E precisamos mais, o relevo digital, os famosos modelos digitais do terreno, que não é a representação aquela numa grade, aquilo é uma perspectiva do terreno, não é? Um modelo digital do terreno é um modelo matemático que gera essa perspectiva. E se esse modelito, essa perspectiva, está no mesmo sistema de coordenadas que a ortofoto, a gente tem uma perspectiva bonita, com a foto grudada por cima. Toda a cidade em cima do terreno. Ainda não terminaram as utopias dos seres humanos. Vamos mais na frente. Começou a pedir detalhes construtivos. Não era suficiente um bloquinho da construção. CorelDRAW. Mais na frente, mapas globais. Google Earth. Todo mundo está no computador de uma forma clara e rápida. Então a gente tinha toda a cidade no mundo em 3D, porque cada uma das construções começa a ser colocada no lugar certo, na hora certa. Tem mais utopias. Cidades virtuais. Maqueta eletrônica, que é tão comum, parece tão natural trabalhar com elas, e ainda há muito caminho para construir as maquetas eletrônicas nesses países. Cidade aumentada, precisamos realidade aumentada. E cidade materializada, impressora 3D. E qual é a utopia de vocês? Mostrei assim umas 15. Aonde estamos parados? Que tão longe está de ter toda a cidade em 3D na tua mão? Bom, vamos ver que já há muita possibilidade. Muitas dessas utopias foram atingidas por muitos municípios, certamente daqui, mas o cadastro tem que ir atrás para dar resposta. Porque, insisto, o cadastro tem a responsabilidade de representar a geografia mais detalhada da humanidade. E hoje, então, vemos que a cidade latino-americana é isso aí. Ricos e pobres lado a lado, pouco espaço público, pouca vegetação, ruas medíocres. Essa é que é a realidade. Muita irregularidade, loteamentos, mesmo aqui na Assunção do Paraguai, que é muito plano, ruas em diagonal, difícil de trafegar. Essa é a realidade. Países que começam a representar aquela última utopia que marquei antes, já em 3D, mas nem todos os prédios dos ricos, normalmente, os prédios mais importantes, o que consegue pagar. Não há uma democratização muito grande ainda dessas utopias dos pensadores. Cidades que não são, as cidades não são só os prédios físicos que existem, porém o planejamento e a capacidade de construir. O que o plano diretor de um determinado ano te diz, ou vai te dizer, ou vai te vender através da outorga onerosa do direito de construir. Quantos de nós podemos, então, estar nesse mundo? Dá-lhe ao vídeo. E aqui vemos a cidade virtual em um laboratório. Isso aqui vem do congresso que estive faz 15 dias de cadastro 3D. Um menu, aí vem um bloco de um prédio no ar, num laboratório. E um menu que esconde cada um dos andares. Agora pode ligar novamente aos andares. Realidade aumentada, com conotações cadastrais muito fortes. Tira o menu e aí tu tem a cidade na tua mão sem conseguir tocar ela, mas está ali. E agora ele consegue tirar literalmente um dos andares para fora.
Manda aí, por favor. E nesse nível a galera está trabalhando já com cidades de realidade aumentada. Por enquanto dentro do laboratório, mas não é muito difícil trabalhar fora dele com essa informação cadastral, nível centimétrico certamente, e assim estamos. Ou seja, muitas das utopias já são realidades. O lance é, novamente, naquela classificação que é uma proposta, é aonde vamos chegar. Que tão difícil é? Bem, esse pessoal já está mapeando software livre, imagens livres, novamente aparece machine learning, como apresentou o pessoal que trabalha com avaliações, e essa informação de assentamentos informais, que dá tanto trabalho mapear na mão, já é semanalmente disponibilizado pelas empresas. Um trabalho fantástico brasileiro de Fortaleza, já mostrou o secretário aqui, Jurandir, mas eu quero destacar um trabalho que faz o Augusto e a equipe dele. Quanto tempo levava lançar essas informações disponíveis no site, num banco de dados? Bom, o Scrap consegue fazer de forma automática. Quantos dados conseguiste de Aracaju em 2 dias? 2.000. 4.000. Eles conseguem 4.000 dados de imóveis no mercado em 2 dias. Assim está a realidade. Realidade virtual, já para ir fechando, que pode ser visualizada antes do prédio existir. Aqui uma publicação do Lincoln Institute acerca de Virtual Valuation, ou seja, o avaliador pode subir no andar que quiser, antes de que exista o prédio, ver a iluminação que entra, o nível de barulho, o nível de poluição, inclusive ver o que vai enxergar, o que não vai enxergar, para determinar o valor do imóvel com antecedência. Outra utopia atendida que a gente tenta acompanhar nessa rede acadêmica de cadastro multifinalitário, e para atender essa demanda que está latente e existente, criamos já para o ano que vem, em todos os países da rede, estes cursos aqui de diplomado que vão se transformar em mestrado, espero que a partir de 2020. Aí vem o diplomado de cadastro multidimensional e um cadastro de cidades inteligentes para cadastros inteligentes para cidades inteligentes. Muito bem, fica aí disponível para vocês. Considerações finais. Vamos a passar de tecno-utópicos, muitos somos técnicos e pensamos com utopias muito geotecnológicas, a tecno-optimistas, porque muitos somos, ou terão sido alguma vez, tecno-pessimistas, pensando que as tecnologias iam nos roubar trabalho, pois já perceberam quanto trabalho novo está surgindo aí. O lance é que a universidade nos prepare para ocupar esses espaços. O futuro dá esperança para a gente, mas é traumático. O caminho que vem aí não é fácil. Soltar o teodolito e passar à realidade aumentada é um pouco traumático. Tem que enfrentar quem estiver disposto a dar um salto. Ou continuar como antes. Há espaço para todo mundo. Haverá mais inequidade de informação territorial na América Latina nos próximos anos. Poucos privilegiados vão ter mais capacidades de modelos virtuais ou algumas das utopias que marcamos antes. Porém, a gente está na luta para que essas inequidades diminuam ou não se incrementem. Finalmente, o jeito de chegar a minimizar a inequidade na América Latina, apesar de todas essas mudanças, é que nossos profissionais, nossos alunos, sejam menos medidores e desenhistas e sejam mais consultores, conselheiros e analistas da realidade. Muito obrigado. Agradeço ao professor Diego Erba. Eu vou passar a palavra agora para o professor Jorge. Muito obrigada, professor. Fique à vontade. Bueno, me toca una nueva intervención. No veo a Bárbara por aquí. Ya no me ha dado tiempo a estudiar nada desde ayer, con lo cual mis títulos siguen siendo los mismos y mi experiencia profesional sigue siendo la misma, con lo cual eso que nos ahorramos. A mí me gusta innovar y me gustan cambiar cosas. Por eso no hay presentación. La mesa redonda última no puede ser igual que la primera, porque todos hemos aprendido muchas cosas nuevas. Y una de las cosas que voy a hacer yo hoy es hablar sin un PowerPoint.
por lo menos que puedan recordar. Una vez vi a un profesor de universidad hablar sin un PowerPoint, ¿no? Muchas de las cosas ya las hemos dicho. El título de la mesa para mí es encantador, ¿no? Es ciudades inteligentes y catastros inteligentes, ¿no? Ayer ya avancé algunas cosas sobre mi concepto de la ciudad inteligente, ¿no? El concepto, mi amigo y compañero Diego lo ha planificado perfectamente, es decir, las 6 componentes clásicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya dije ayer una cosa, y es que la única ciudad inteligente es la que aprende. La que aprende. Si no aprendes, no sirve de nada. Evidentemente, hay muchos tipos de inteligencia. Es difícil ser inteligente, que la ciudad sea inteligente en todos los ámbitos. Pero por lo menos vamos a intentar que sea medianamente inteligente en todos los ámbitos, porque las tendencias es que hay ámbitos que son más sencillos que otros. Estoy pensando en gobernanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si nuestra inteligencia está descompensada, nuestra ciudad no será inteligente. Esa es la primera norma. El concepto de inteligencia de la ciudad tiene que ser un concepto global. La ciudad tiene que aprender, y tiene que aprender en todo, porque esos ejes, aunque están perfectamente diferenciados, y creo que lo diferenciamos como ayer yo planteaba la frase de Descartes, simplemente de René Descartes, porque es un problema muy complejo y para entenderlo mejor necesitamos diferenciarlo, pero evidentemente están interconectados. No podemos tener una ciudad inteligente, medioambientalmente inteligente, si no tenemos movilidad inteligente, porque evidentemente influiría. Con lo cual, bueno, el concepto de ciudad inteligente yo creo que ayer ya quedó más o menos claro. Es importante. La ciudad aprende y la ciudad toma decisiones no solamente mirando al futuro, sino también mirando al pasado, para seguir evolucionando y seguir trabajando y cada vez conseguir ese elemento básico que decía la moderadora, ¿no? Ciudades más sostenibles, por supuesto, y ciudades en las cuales la calidad de vida, que es lo que nos interesa, sea mejor y con un menor impacto al medio ambiente. Ok, pues eso ya creo que está claro. Ahora introducimos otra inteligencia. El catastro también se vuelve inteligente. Como decía Diego, todos queremos volvernos inteligentes. ¿Qué es un catastro inteligente? Esa es una primera pregunta. Es decir, hablamos de catastros inteligentes, pero en realidad, ¿qué es un catastro inteligente? Yo lo vuelvo a plantear igual. El catastro inteligente es simplemente aquel que aprende y que toma decisiones. Claro, a lo mejor en la ciudad sí nos podemos imaginar la ciudad tomando decisiones, pero ¿el catastro cómo toma decisiones? El catastro puede parecer una cosa extraña. Claro, el problema es que cuando hablamos de catastro, y llevamos hablando varios días de catastro, nos olvidamos de la parte más importante del catastro, que son las personas. Las personas que toman decisiones. Las personas que toman decisiones a dos niveles, es decir, los propios ciudadanos que forman parte del sistema catastral y los propios profesionales, diseñadores de sistemas que tienen que tomar decisiones del sistema catastral. Y bueno, Diego presentó en su charla algunas no decisiones tomadas, en el caso, por ejemplo, de las fichas, en el caso de metodologías, en el caso de esas actitudes posicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacerlo, el primer elemento, porque claro, si tenemos una ciudad inteligente, las personas cuando son inteligentes se entienden bien. O no necesariamente cuando son inteligentes, cuando tienen el mismo nivel de inteligencia se entienden bien. No hay problema. El problema es que tengan niveles de inteligencia distintos, porque entonces es cuando hay conflicto. Entonces, si nosotros tenemos una ciudad inteligente que necesita datos para tomar decisiones, y nosotros, por otro lado, tenemos un catastro inteligente que es capaz de evolucionar, como decía yo ayer, acordaros de Richie McCaw, del jugador de rugby. No soy grande porque soy importante, soy grande porque soy útil. Cuando el catastro se dé cuenta que su papel es un papel de servicio, en este caso un papel de servicio, podríamos hablar de ciudades inteligentes, podríamos hablar de territorios inteligentes, exactamente igual. Entonces habremos avanzado mucho.
La primera parte, el primer elemento que yo quiero plantear para el debate sería precisamente eso. El papel del catastro no es un catastro fiscal, no es un catastro jurídico, es un catastro útil. Todo aquello que no sea útil, lo mejor que podemos hacer es suprimirlo, porque no tiene mucho más sencillo. ¿Cómo se pueden relacionar? Eso es otro tema de debate. Yo simplemente voy a apuntar unas pinceladas. No hace falta que saquen los carteles de 5 y 10 minutos porque no voy a tardar tanto. Básicamente porque lo que quiero es que haya debate. Es la última mesa, esto ya casi es una graduación, ¿no? O sea, nivel de graduación. Bueno, ¿cómo aprendemos? Pues aprendemos cuando sabemos qué pasa en la ciudad. Aprendemos cuando sabemos cuándo pasa en la ciudad. Aprendemos cuando sabemos por qué pasa en la ciudad. Y aprendemos cuando, antes de hacer algo, sabemos qué impacto va a tener en la ciudad. Esos 4 elementos son básicos para el aprendizaje. Evidentemente, si nuestros catastros no están actualizados, no sabemos qué pasa en la ciudad. Si no están actualizados, no sabemos cuándo pasa en la ciudad. Si no tenemos la información de calidad suficiente, no quiere decir mucha información, simplemente la suficiente y de calidad. Esto es como el vino, prefiero tomar poco bueno, no que no mucho mal. Bueno, pues lo mismo. Si no tenemos información de calidad, no sabemos por qué pasan las cosas. Lo peor que le puede pasar a una ciudad inteligente es que no sepa por qué pasan las cosas, porque habrá veces que irá a mejor, y entonces estará claro que el político dirá que ha sido gracias a su gestión, y si van mal las cosas dirá que, bueno, que es que la economía mundial va mal y por eso ha ido mal su gestión. Y, por supuesto, el análisis de impactos. El análisis de impactos es el mejor ejemplo de aprendizaje en las ciudades. Es una tarea muy compleja, pero es algo que tenemos que evolucionar. Lo que sí está claro, y estoy de acuerdo totalmente con Diego, es decir, y aquí hay muchos alumnos, vais a vivir en un mundo realmente complejo. Prácticamente la mayoría de las cosas que estáis aprendiendo no van a servir absolutamente para nada, es algo real. La mayoría de las profesiones van a terminar próximamente, y seguramente una de las profesiones de más futuro va a ser hacer eso, hacer análisis de información, etcétera, etcétera. Entonces dirá, y bueno, entonces ¿para qué estoy estudiando? Pues simplemente estás estudiando para entrenarte a estudiar. Si estáis entrenados a estudiar, os costará muy poco trabajo seguir estudiando. Si estáis entrenados a no estudiar, además uno normalmente se acostumbra mucho mejor a no trabajar que a trabajar, con lo cual rápidamente es el tema. Con lo cual vais a tener un futuro, yo creo que muy interesante, un mundo lleno de oportunidades, con un montón de profesiones nuevas, y seguramente todas esas profesiones que va a haber no son ninguna de las que todos intentamos proteger, afortunadamente, O sea, con lo cual el técnico de Big Data, ¿qué es un técnico de Big Data? ¿O qué es un especialista en realidad virtual? Bueno, otro aspecto importante. Diego plantea muchísimas cosas de muchísimo interés. Esta mañana hemos tenido el encuentro de profesores, ¿no? ¿Dónde están los conceptos de realidad virtual en nuestros títulos? ¿Nuestros egresados van a saber realidad virtual? ¿Van a saber inteligencia artificial? No lo sé. Incluso ¿van a saber lo que es una ciudad inteligente o un territorio inteligente? No lo sé. O sea, la misión rápida tiene que ser establecer un gran cambio en toda nuestra forma de entender. Yo ya lo he dicho, voy a volver a repetirlo. 2 cosas. Una, hacer más, hacer mejor, hacer más barato y hacer más rápido. Porque si no, nuestras universidades no podrán tomar decisiones con esos catastros que o no tenemos o los tenemos desactualizados. Tiene que ser más rápido. No sé cómo hacerlo, pero evidentemente tenemos que hacerlo más rápido, y la tecnología ahora perfectamente lo permite. ¿Qué elementos básicos podríamos plantear? Bueno, pues
el primer elemento básico que hay que plantear es hablar. Es un elemento extraño, es hablar. Hablar entre todos los usuarios de datos en la ciudad. Es una cosa que no suele suceder, pero es así. ¿Cuál es el papel del ingeniero catastral o del agrimensor en todo esto? Que vamos a necesitar combinar información procedente de muy distintos sensores, con muy distintas características y con grado de incertidumbre muy alto. Yo no puedo desaprovechar ninguna información. La información que me viene por el celular es fantástica, pero la tendré que combinar y tendré que saber, desde el punto de vista cartográfico, cómo combino eso con una información procedente de un equipo topográfico. Son dos posicionamientos, no son malos, pero cada uno tiene su nivel de incertidumbre distinto. Aquí ya se hablaba incluso el otro día de la información 5D, ¿no? Pues eso es evidente. Claro, aquí ya necesitamos lógicamente información, Diego lo ha marcado perfectamente. Una cosa que siempre llama la atención es que en el sitio en el cual la mayoría del Producto Interior Bruto de los países se producían, al final pues quedaban reflejados en una serie de cuadraditos rojos en un mapa. Claro, esto era simplemente porque eso fue una migración, o sea, era la migración de los mapas militares que utilizamos para mover tropas por el campo. O sea, con saber dónde estaban los cuadraditos a mí me daba igual, no eran mapas civiles, pero ahora el mercado evidentemente civil, con lo cual es clarísimo que vamos a tener que trabajar en catastro 3D y 4D. Ya he dicho esta mañana los problemas que podemos tener de software, pero el software está apareciendo rápidamente, y también dije ayer la necesidad de investigación en procesamiento de información geográfica 3D, que es algo que a todos nos gusta, pero hay que pensarlo, ¿no? Cómo se hace. Bueno, otro aspecto importantísimo, los datos abiertos, el Open Data. El Open Data es el elemento básico para que todo el mundo tenga acceso a la información y para que todo el mundo pueda usarla y pueda generar información adicional. Ya dije ayer una cuestión, es decir, Open Data todos los países hay documentos que dicen que los datos tienen que estar abiertos. Y muchas instituciones tienen una habilidad increíble para que sus datos abiertos no haya forma de manejarlos. Es decir, la obligación de las instituciones es facilitar no solamente el acceso, sino la manipulación de esa información. Y que toda la información sea completa, porque después cuando empezamos a montarlo en un sistema de base de datos, pues evidentemente necesito toda la metainformación que me dice el linaje de dónde viene ese dato, ¿no? Bueno, el elemento básico para todo esto. Bueno, pues evidentemente hay un elemento importantísimo del cual hemos hablado poco en este congreso, que son cómo controlo la calidad de la información. El primer control de la información es que la información sea abierta. Y el primer control de la información, y más que un control, yo creo que es una obligación, es que yo como propietario, yo como persona, tengo que tener acceso a toda la información mía que está en todas las bases de datos. Porque en el momento que yo detecte que hay algún dato incorrecto, pues evidentemente yo soy el más interesado en reclamar. Si por ejemplo en el censo aparece que estoy casado con otra mujer, pues evidentemente antes de que lo vea mi mujer, pues rápidamente me interesará modificarlo, ¿no? por mi propia seguridad, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma. Es decir, si ocultamos la información a nuestros usuarios, es evidente que no lo van a poder validar. Y ellos son los primeros que lo tienen que validar, porque es información suya. Y sobre todo porque pagan esa información, la recopilación de esa información. Y por otro elemento muy importante, y es que ellos la conocen mejor que nadie. Yo soy el que mejor conoce el nombre de mi mujer. Sí, no, bueno, 5. me sobran 4. Vale. Con lo cual, y ya como me han dicho que me quedan 5 y quiero que haya mucho debate, las aplicaciones infinitas. Vivimos en una sociedad de la información. ¿Cuál es el problema? El problema que hay es que tenemos tantísima información que o la ordenamos de alguna forma, y la mejor forma de ordenarlas
Y Diego lo ha planteado, y es un ejemplo perfecto, ¿no? Cuando el Homo sapiens documentaba en sus cuevas dónde estaban los recursos, cogía los recursos de su entorno. A mí, en realidad, cuando ahora busco un restaurante, me interesa saber cuáles son los restaurantes de mi entorno. Habrá restaurantes muy buenos en Tokio, pero yo evidentemente no me interesan, con lo cual tengo que saber dónde están. Entonces, con lo cual, ahí hay un elemento importantísimo, y es que el papel del catastro con la ciudad inteligente, con toda la parte de servicios basados en la localización, ¿no? Tenemos que saber dónde están las personas. Para eso, aquí hay un elemento claro, es decir, nosotros podemos decidir cambiar, es una buena opción, y si no decidimos cambiar, nos cambiarán. O sea que la decisión es rápida. Seguramente a todos les suenen nombres como Google, o como Apple, como Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas empresas nos van a cambiar. Ya nos han cambiado la forma en la que conducimos, porque siempre llevamos al final un navegador que nos dice por dónde tenemos que ir, o en Waze que nos dice hay otros usuarios que van proporcionando información. Lo importante es que va a haber muchísimas fuentes de información. No podemos decir que no a ninguna. Lo único que sí tenemos que tener, y eso yo creo que el papel importante nuestro como gestores de información geográfica, es saber poner a cada información en su sitio. Es interesante saber por dónde van los carros en una ciudad, o es importante, como decía Diego, saber cuál es la temperatura en un determinado entorno, o incluso es importante, antes de hacer una determinada adaptación en una determinada calle, en una determinada rúa, es importante que se haga una simulación de cómo va a afectar eso al tráfico. Vayamos a que hagamos la actuación, como suele suceder, y decidamos que al final nos hemos equivocado, o cuando colocamos un stop, o cuando colocamos cualquier cosa. Entonces, al final descompensamos. Con lo cual, y para terminar ya no me alargo más, además, yo creo que ya es la última, ¿no, Everto? Que es mi última charla, sí. Bueno, pues, uno, evidentemente las relaciones van a ser importantes, la información catastral es muy útil. Dos, la información catastral tiene que ser servicio, no es nada más que un servicio, nada más y nada menos. Tres, el catastro tiene que aprender de qué es útil, qué utilizan nuestros usuarios, qué requieren nuestros usuarios. Y cuatro, para todos los estudiantes vais a vivir un futuro seguramente haciendo cosas que nadie nos imaginamos hoy. Seguramente yo tampoco imaginaba que iba a procesar millones de puntos en una computadora hace unos años, con lo cual prepararos, porque vais a ser las personas que vais a tener que tirar del carro. Cuando todos estemos pensionados, espero que alguien tire del carro. Entonces, yo creo que es importante, tenéis que estudiar, tenéis que esforzaros, y evidentemente en las universidades tenemos que dar esa respuesta. Yo creo que básicamente es eso, es decir, bueno, ahora después hablaremos de muchas otras cuestiones, pero muchísimas gracias, Everto, por todo, a todo el comité organizador, y bueno, vamos a seguir debatiendo. Muito obrigada, professor Jorge. Vamos passar a palavra agora para a professora Ana. Boa tarde. Obrigada pelo convite, adoro ir a Santa Catarina. Eu vou trabalhar um pouquinho por que o cadastro. E o que a gente tem feito a partir de um cadastro robusto e bem elaborado. O passador é coisa daqui? Acho que não está passando, né? Bem, vou começar provocando um pouquinho. Primeiro, é possível planejar sem conhecer? É um pouco óbvio que não, né? É possível intervir em uma realidade sem realizar previsões de possíveis consequências?
É possível atuar em planejamento e gestão sem um banco de dados sobre a realidade existente? E qual a relação essas questões têm com o cadastro e com os novos desafios das cidades inteligentes? Acho que meu passador não vai passar. É possível planejar sem conhecer a realidade? Nós já fizemos isso. Houve uma época que a gente não tinha banco de dados, era necessário planejar. E qual que era a consequência de trabalhar dessa maneira? A gente trabalhava de modo muito autoral. O arquiteto trabalhava com propostas autorais a partir da sua ideia e do seu conceito, sem fazer escuta coletiva, sem ser um decodificador da vontade coletiva. Então já fizemos. Mas os novos tempos nos demandam uma outra postura, decodificadores da vontade coletiva. É possível intervir sem realizar previsões de possíveis consequências? Já fizemos muito isso. Só que cada vez mais a gente precisa trabalhar com estudos preditivos, porque isso nos traz uma responsabilidade sobre a realidade. Hoje nós temos consciência dessa responsabilidade. E já podemos fazer estudos preditivos. Então, nada justifica a gente não simular o impacto de um plano diretor numa paisagem. Nada justifica, tá? A primeira simulação que eu fiz de como seria uma paisagem a partir se fosse construído 100% do que estava autorizado no plano diretor, quando eu mostrei isso pela primeira vez, abrir uma discussão sobre o provável e o possível, porque me falaram assim, mas não é provável que o plano diretor que aconteça que 100% do que está autorizado seja executado, não é provável. Eu falei, mas se é uma lei, é possível. Então eu vou trabalhar com o provável ou com o possível? Se eu autorizo, pode acontecer. Então é melhor simular. E é melhor simular para visualizar qual o impacto que esse plano vai trazer para a cidade. É possível atuar em planejamento e gestão sem ter um banco de dados sobre a realidade? Nós já fizemos isso. Né? Só que cada vez mais a gente tem a responsabilidade sobre o território coletivo. Né? E que relação tudo isso tem com cidades inteligentes? Bem, primeiro, é bom olhar para essa imagem? Por que é bom? Muito simples, não tem grande recurso empregado aqui. Mas por que é bom olhar para essas imagens? Porque tem cultura. E o que é cultura? Eu chego num território, eu observo o modo de vida, eu me associo às pessoas que moram ali, eu quero usar a mesma linguagem que elas usam, eu me sinto pertencente ao território. Isso é cultura. E cada vez mais no Brasil a gente está dissociado da cultura. E eu não estou pedindo para a gente voltar para o passado, não, porque não tem jeito. Mas a grande pergunta é, esse tipo de qualidade de paisagem que a gente já teve, que não está associada a recurso econômico, para onde que isso foi? Né? Eu estou pegando ali uma imagem de Ouro Preto, na parte de baixo, em que eu tenho várias respostas de várias épocas, do colonial à república. Existe uma ordem na desordem, existe um equilíbrio, existe um senso de pertencimento. Eu me sinto confortável nesse lugar. E será que eu poderia dizer a mesma coisa das cidades que a gente está produzindo? Isso é uma escolha? Se algum dia me comprovarem que a gente escolheu isso, eu paro de fazer críticas. Se eu entender que essa é a nossa cultura hoje, se essa é a paisagem que nós escolhemos. Só que como ainda não fui convencida de que a gente está fazendo escolhas, eu continuo na crítica. Porque eu posso pegar uma imagem, qualquer uma dessas, e ela pode ser Rio, São Paulo, Florianópolis, qualquer lugar. Porque a gente está já dissociado da cultura. E quem produz a nossa paisagem não é mais a nossa decisão. Vou entender o porquê disso, né? Então, se eu pudesse escolher uma imagem da síntese do que é a paisagem brasileira, esse complexo aí. Uma extrema verticalização, sem consciência de como que a gente chegou naquilo ali, ou a cidade dos excluídos. Então essa é a nossa paisagem hoje. Peguei algumas e vocês estão aqui no meio também, né? Eu tenho Recife, Balneário Camboriú pertinho de vocês, Fortaleza, São Paulo. Todas são muito parecidas,
uma massificação da paisagem, uma massificação do que está acontecendo. E eu insisto, a gente não está escolhendo. Se um dia me falarem, isso é uma escolha, essa é a nossa paisagem, estamos felizes aqui, aí eu vou estudar outras coisas. Por enquanto eu ainda faço a crítica. Quando a gente está no litoral, essa crítica fica mais evidente, não é? Nós estamos vendo ali Praia da Boa Viagem no Recife, nós vamos ver um pouquinho mais a Praia da Boa Viagem, perto de Vitória, né, Vila Velha, e aqui Balneário Camboriú. Quando a gente está no litoral, esse impacto dessa nova paisagem fica mais evidente, porque a gente sombreia o mar. Belo Horizonte não tem mar, mas essas sombras já estão atrapalhando bastante. A gente já tem uma paisagem na qual a gente não se reconhece mais. E por que isso acontece? Como que é aprovado um plano diretor? Planilhas, mapas, esquemas, e as pessoas são chamadas para uma escuta, não uma participação, uma escuta. E será que elas realmente entendem isso que a gente apresenta para elas? Na hora que elas votam por um parâmetro urbanístico? Será que elas entendem essa tabela que elas escolhem e que elas votam? Eu encho de números absolutos e não relativos e elas votam. A paisagem da direita é resultado da tabela da esquerda. Alguém conseguia visualizar isso? A paisagem da direita é resultado da tabela da esquerda. Nós estamos produzindo nossas paisagens, de fato, escolhendo? Bem, como é que isso é construído, né? A gente tem parâmetros, né, urbanísticos, os principais, que são repetidos em todos os planos diretores. O plano diretor do Brasil, ele é assim, um faz e o resto copia. Então, os parâmetros que estão em todos. Primeiro, afastamentos. Depois do afastamento, taxa de ocupação, que é a projeção da edificação no lote. Esses dois parâmetros hoje quase não têm efeito na paisagem. O parâmetro que está determinando a nossa paisagem é esse daqui, ó, coeficiente de aproveitamento. E ele tem determinado ainda de modo mais forte o futuro da nossa paisagem a partir do Estatuto da Cidade. É importante saber que o Estatuto da Cidade ele cumpre uma função importantíssima no Brasil, que é de recuperação para os cofres públicos da mais-valia imobiliária. Inquestionável. A definição da propriedade como de interesse social, também inquestionável. Onde que está o perigo do que está acontecendo nos instrumentos existentes ali? Outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, operação urbana consociada. Como é que isso acontece? Eu tenho um coeficiente básico, que é um volume básico, que já paga o valor do imóvel, né? O lote se reproduz com um coeficiente básico economicamente, e acima disso, o que for edificado, eu pago pelo esse volume adicional, pela outorga onerosa do direito de construir ou por transferência entre particulares. Outorga onerosa ao poder público. Entre particulares, transferência do direito de construir. Ou numa operação consociada em que eu adquiro um volume a mais autorizado. Tudo certo pagar por isso. O grande problema é se nós estamos escolhendo o lugar desses volumes adicionais de modo adequado. Porque a paisagem não está sendo considerada. Hoje o critério é infraestrutura existente e não paisagem. Aí eu vou trazer um estudo de caso aqui rapidinho. Eu recortei Recife, mas doutora Maria, a gente fez Fortaleza também, viu? Um pedacinho de Fortaleza, esse mesmo estudo. Primeiro nós estamos modelando o Recife existente. Depois eu simulei, através de modelagem paramétrica, qual que é o conceito de modelagem paramétrica? Eu pego um conjunto de variáveis, no caso, afastamento, taxa de ocupação, coeficiente, e faço um script que me modele isso de modo tridimensional, mas dinamicamente. Por isso que é chamado modelagem paramétrica. Eu tenho a variável e eu altero os seus parâmetros. Então, eu posso brincar de alterar parâmetros e eu tenho uma cartografia dinâmica que me dá a nova volumetria. Primeiro, eu estou representando o que está autorizado no plano diretor. Então, eu peguei afastamento mínimo, taxa de ocupação máxima e o coeficiente que eu consegui implantar a partir do plano diretor. Só que Recife existente é isso. O branco.
Por que está tão diferente Recife autorizado do Recife executado? Aí eu comecei por modelagem paramétrica, mexer nos valores, nos parâmetros. Aí o que eu fiz? Esquece taxa de ocupação, porque ela já não manda mais na paisagem. Comece a reduzir a taxa de ocupação e aumentar o coeficiente. Aí eu fui simulando, até que eu cheguei à paisagem existente. O que está acontecendo? A taxa de ocupação hoje, ela está entre 10% e 20%, e ela autorizada é 50%. Então, quem manda na paisagem? Coeficiente de aproveitamento. Se você não controla a altura máxima, é essa paisagem produzida. Então, a gente tem a surpresa de um plano diretor que parecia equilibrado em termos volumétricos, e a gente produz esse tipo de paisagem. Então, a modelagem paramétrica hoje, ela nos permite visualizar o futuro de um plano diretor. Né? Lá no laboratório de geoprocessamento, a gente optou por trabalhar dentro do conceito do Open Geosource consórcio, a gente optou por trabalhar com LOD 1, que é só trabalhar o volume máximo. E a gente enfrentou um desafio, né, a gente fez um evento de geodesign no ano passado, em que as pessoas iriam discutir o futuro da Pampulha, que é uma área hoje patrimônio da humanidade, num princípio que se chama geodesign. Aí eu perguntei para mim mesma, será que não é hora de eu já começar a trabalhar com o conceito de parcela? A base cartográfica de Belo Horizonte é muito boa, mas até então, a rua, por exemplo, é uma ausência de informação. Aí eu peguei esses dados da Prefeitura de Belo Horizonte, da Regional Pampulha, trabalhei, fiz uma base contínua na lógica de parcela, separando propriedade pública de particular, as ruas interrompidas nas suas interseções segundo a lógica de trecho. Eu fiz o conceito de base contínua de parcela. E a gente tem um laser de 2007 e 2015. Então eu consegui elaborar uma base cartográfica na lógica de parcela contínua em 3D. E aí eu vi que faz todo sentido eu planejar a partir dessa base. Eu preciso planejar a partir dessa base, porque essa que é a realidade. Então no workshop de geodesign, quando as pessoas planejavam projetos e políticas para a área, elas planejavam em cima de uma base na lógica de parcelas tridimensionais. E fez a maior diferença esse trabalho. Então aqui a gente está visualizando, depois eu posso levar os meus resultados até para um Google, para uma lógica 3D, né? E aqui o meu principal slide, que é uma coisa que a gente defende hoje. Hoje eu trabalho com o método de geodesign, que é planejar com e para o território, né? E o que é o geodesign? É a cocriação de futuros alternativos. Mas para eu fazer uma cocriação, eu preciso compartilhar decisões. Senão as pessoas não vão aderir ao meu plano. Porque quando elas aderem a um plano, eu estou fazendo cultura. Não é? Compartilhar decisões me exige que eu tenha uma linguagem comum. Então nós temos que falar, eu tenho que usar uma linguagem que a gente se entenda. Essa linguagem comum, ela vai exigir a criação de protocolos. Esses protocolos, eles são válidos para interface entre pessoas, nós precisamos nos entender, mas são válidos também para interface entre máquinas, né? Entre pessoas, eu estou fazendo um trabalho de associar realidade, mapas mentais e representação digital, porque aquilo que eu represento digitalmente tem que ser uma decodificação do mapa mental, que por sua vez é uma decodificação da realidade. Então, esse processo tem que ser muito bem trabalhado. Quando eu comecei a trabalhar a Pampulha, na forma da lógica de parcelas e parcelas tridimensionais, o workshop de geodesign virou outro. As pessoas começaram a entender de fato o que a gente estava fazendo. Quando eu simulei o futuro de uma paisagem a partir de um plano diretor, aí elas começaram a entender o que é um parâmetro urbanístico e, de fato, votarem num coeficiente autorizado que fosse representativo de uma vontade coletiva. Entre máquinas, isso vai se chamar interoperabilidade, como o Diego já falou hoje, não é? Os softwares, os aplicativos que eu uso, eles têm que ter interoperabilidade. Esses sistemas que eu mostrei para vocês, a gente criou rules, né, scripts no CityEngine. A gente tem investido muito nisso, na modelagem paramétrica, nessa visualização dinâmica, que é eu mudo uma variável, mudo um valor e eu tenho automaticamente o resultado.
Mas esse ano eu comecei a estudar um outro aplicativo no qual eu tenho mais pessoas também estudando, que é o Grasshopper e o Rhino. Porque a gente já desenvolveu muito no City Engine, mas a gente está muito sozinho no mundo, sabe? Quando a gente tem alguma dúvida, é extremamente difícil. Embora eu esteja satisfeita, por enquanto, com os produtos que a gente está gerando e a crítica que a gente está construindo, já está levantando assim, interesse das pessoas a pensarem o que significa um plano diretor. Mas aí, para ter mais parceiros e para a gente ter mais condição de desenvolvimento, eu estou em paralelo fazendo estudos no City Engine e também no Grasshopper. Então, de modo um pouco rápido, é uma contribuição assim, das reflexões que a gente tem feito de enfrentar os novos desafios do cadastro, né, de já enfrentar o que está preconizado como futuro do cadastro e, sobretudo, entender o cadastro como uma base mínima para eu ter uma representação da realidade onde a gente se reconheça e a gente possa, de fato, fazer cultura através da cidade. Que ela seja realmente uma escolha coletiva. Obrigada. Agradeço à professora Ana pelas suas contribuições aplicadas do cadastro aplicado, né? Agora eu vou passar a palavra para a doutora Maria Muniz, de Fortaleza, Ceará. Ela vai fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer a coordenação do COBRAP na pessoa do professor Everton pelo convite de estarmos aqui, mostrando um pouquinho do que é estar diretamente com o cliente. Porque o cidadão de Fortaleza, ele é quem paga os nossos salários enquanto estamos servidores públicos. São 2.700.000 sócios da cidade que pagam o salário de um prefeito, dos secretários e dos servidores, e que nós estamos ali para bem servi-los. E tratar de licenças, de processos de licenciamento com a burocracia que existe hoje, não é tratar bem o nosso cliente. Então, a minha fala inicia nesse sentido, tendo em vista as demandas que a cidade contemporânea cria hoje. Se a gente for comparar uma prefeitura, o poder público com o que o mundo oferece, o mundo digital oferece hoje de WhatsApp, de Google e de Instagram e de todas as compras pela internet, a gente não funciona na mesma velocidade. Só que essas compras estão sendo entregues nas cidades. Essas conexões estão sendo realizadas na cidade. Eu preciso de infraestrutura e eu preciso movimentar a cidade para que tudo isso aconteça. E a cidade, ela só vai ser inteligente, os meios estão aí, as tecnologias, tudo, enfim, está aí para que a gente possa utilizar. Mas se ela tiver uma gestão eficiente, só assim a gente vai chegar naquilo que eu falei no começo, na cidade para a pessoa, na cidade para o meu cliente, atender ao sócio da cidade. Mas isso aqui é o que as cidades oferecem hoje. Para eu me licenciar, aqui são 11 documentos e aqui foi uma fiscal, chegou para mim e disse assim: secretária, olha que legal, o restaurante tal tem todas as licenças. Será que esses papéis aí, ele está dizendo, ele está corretinho? Será que ele está cumprindo tudo que está aí nesses papéis? Não sei. Então, o custo da burocracia hoje, isso aqui para mim é uma ironia, e não dizer que ele está todo direitinho. O custo da burocracia hoje, na construção civil, para nós, quando vamos comprar um apartamento, custa 12% a mais para a gente por conta da burocracia dos processos de licenciamento. Para o poder público é muito ruim, porque enquanto eu não facilito a vida das pessoas, surge uma cidade formal. E para o cidadão é pior ainda, porque ele é desacreditado. O poder público procura onde ele está mentindo, ou seja, ele tem que provar que não é desonesto. Quando nós chegamos na Prefeitura de Fortaleza, junto com o prefeito Roberto Cláudio, em 2013, e com o secretário Jurandir também, que falou ontem, existiam 6 bilhões de reais presos na secretaria antiga, que era Meio Ambiente e Controle Urbano, em alvarás de construção e licenças ambientais. Isso não é uma cidade inteligente. Pelo contrário, isso é impedir que a cidade crie oportunidades de emprego, renda. A construção civil em Fortaleza é a maior indústria da nossa cidade.
E a gente não está falando aqui do empresário, não. O empresário é a atividade dele, ele tem que lucrar. Mas é também a atividade do operário da construção civil, do padeiro do bairro que mora, o operário da construção civil, que vai comprar o pão. É a atividade de toda a cidade. E aí a gente fez todo um diagnóstico, e só para vocês terem uma ideia, vou falar do cadastro lá no finalzinho. Mas só para vocês terem uma ideia, na secretaria que a gente entrou, existiam 4 sistemas de informações gerenciais, georreferenciadas, desculpa. 4 GEO, um na fiscalização, um no coordenador de licenciamento ambiental, uma no alvará de construção e outra na parte de planejamento urbano. Então, a primeira ação foi juntar num só, e a gente ainda não era integrado com a Secretaria de Finanças. Então, era uma mais... Eu não sei como era que funcionava aquilo ali, mas para a gente ir passando, a gente teve que tomar a decisão. Então, formar uma equipe, um time comprometido com as questões e um propósito. Enquanto o propósito da Secretaria de Finanças é gerar uma cidade melhor para se viver, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, ela tem como propósito gerar uma cidade de oportunidades para o cidadão, porque quando eu entrego uma licença, eu estou realizando um sonho, mas eu estou também gerando emprego, renda, estou gerando uma cidade mais controlada, uma cidade que tem a ver com o planejamento que se quer implementar. Então, os meios, a gente tem manuais, toda a parte de tecnologia, relatórios, mas a gente precisa de ter também uma gestão compartilhada, o planejamento integrado, que é o que a gente faz com a Secretaria de Finanças e demais secretarias, e uma estrutura organizacional que empreenda a parte da nossa missão, que é planejar e controlar o ambiente natural e o ambiente construído da nossa cidade. Desde o plano diretor até a capacitação, ou seja, a nossa sigla é SEUMA, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. SEUMA nos escritórios, nós vamos aos escritórios de arquitetura, nós vamos às empresas fazer não fiscalização, uma auditoria para saber se eles estão cumprindo as regras, as condicionantes de licença, mas também explicar como é que funciona o nosso sistema de licenciamento e as nossas legislações. Bom, Fortaleza, já falei que é uma cidade que tem a 5ª capital do país, 2.700.000 habitantes. Nós somos um hub de conexões, porque todos os cabos submarinos de fibra ótica que abastecem aqui o sul do Brasil e a América do Sul passam por Fortaleza. Somos uma cidade plana, 100% urbanizada, 35 quilômetros de orla, sol e vento o ano inteiro. E o que a gente vem apresentar aqui, dentro dessa questão da burocracia, é um sistema de licenciamento, o Fortaleza Online, onde os principais serviços de licenciamento, a gente diz os principais porque a gente só finaliza o projeto em 2020, estão hoje disponíveis para o cidadão fortalezense. E ele tem 2 premissas. É um licenciamento informativo, ou seja, a gente não analisa mais nenhum documento. O cidadão compartilha a responsabilidade de colocar a informação correta. E segundo, o sistema ele não é manipulado, ou seja, só existem dois entes nessa relação, o cidadão e o sistema, que é um sistema seguro oferecido pela cidade de Fortaleza. E ele tem 6 conceitos. Da mobilidade, que é a Prefeitura de Fortaleza com o cidadão a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu posso pedir uma licença domingo, meia-noite, e eu posso fazer o upload dos meus documentos e eu ter a minha licença. A inclusão, cidade acessível. A cidade acessível é aquela que não deixa ninguém marginal. Ou seja, se eu tenho um comércio, um mercadinho, eu não posso ter o meu alvará de funcionamento, eu sou marginal. Eu tenho que estar inserido na minha cidade. E aí eu vou colocar lixo na rua, eu vou cortar árvore sem pedir, porque eu não faço parte da cidade, não me quer. Então, não faço parte disso. Agilidade. Antigamente a gente emitia em 48 horas. Graças ao apoio da Secretaria de Finanças, os documentos hoje, as licenças estão emitidas em 30 minutos. Você tem a licença quando é pago. Quando o serviço não é pago, é de forma imediata. A credibilidade, a gente acredita no cidadão. A responsabilidade compartilhada, porque não só o poder público hoje está envolvido, e a transparência. Todos os documentos estão disponíveis para o cidadão, e isso o cadastro ajudou muito. Hoje o lote ele tem a história do lote está toda lá em termos de licenciamento, ou seja, para aquele lote eu sei se ele tem um alvará de construção, um alvará de funcionamento, uma licença sanitária, toda a história, o histórico do lote está presente
disponível para o cidadão. Nós temos 30 serviços disponibilizados hoje, desde alvará de construção, qualquer porte, licenças ambientais para a questão de antenas, alvará de funcionamento, até mesmo a autorização de eventos em espaços públicos. E cada serviço ele é construído com o cliente, o segmento. Se é alvará de funcionamento, vamos chamar assim, comércio, CDL. Se é construção civil, vamos chamar assim DUSCOM, vamos chamar os arquitetos, porque eles é quem usa o sistema. Eu quero um sistema fácil para eles. O sistema não tem que ser fácil para a gente, ele tem que acessar. O sistema, quando é difícil, não vai prestar. Então, eu preciso oferecer o serviço de qualidade. E o melhor de tudo é a integração. Hoje a gente vem integrado com as demais secretarias municipais, Secretaria de Finanças, Saúde, Junta Comercial, Receita Federal, e agora a gente está integrando com os cartórios, inclusive nosso colega Ronald Holanda, que vai apresentar às 17 horas aqui, né, Ronald, no auditório, a certidão online, certidão de logradouros, que a gente custa R$700 para a gente, a certidão mais barata, né, que a gente entrega gratuitamente ao cidadão. A gente gasta quase R$2 milhões por ano, o município, para produzir uma certidão dessa, 1.000 certidões por ano de logradouros confinantes, e a gente tem que dar gratuitamente ao cidadão. E enquanto isso, a gente podia estar integrado com o cartório oferecendo isso, e a gente vai passar a fazer isso. Bom, além disso, essa integração ela é muito importante para a simplificação dos processos. E aí, dentro dos processos, eu vou apresentar alguns números para vocês. A gente tinha o primeiro documento emitido foi há 3 anos atrás, em 7 de julho, a consulta de adequabilidade locacional. O que é isso? É simplesmente a gente não arranjou um nome mais apropriado ou mais interessante para isso, mas posso ou não posso colocar o meu negócio naquele local? Minha padaria pode ou não pode funcionar ali? Eu posso ou não posso construir naquele terreno? A gente emitia, quando era processo físico, ou seja, papel, 80 consultas por semestre. Hoje, o sistema emite 263 consultas por dia, ou seja, são 263 pessoas querendo empreender na cidade. E para isso, para carregar todo esse sistema, nós tivemos que fazer uma revisão de legislação. Porque o plano diretor, as leis de uso e ocupação do solo, elas têm que ser simples. A professora muito bem aqui falou, os planos diretoriais as pessoas não conhecem, porque é difícil para elas. E tem que ser simples, tem que ser baseado no real, no que a cidade hoje oferece para a gente, não em um sonho que raramente isso vai se acontecer. E essa consulta de adequabilidade, ela é o melhor dos serviços. É o primeiro, foi o mais difícil de ser feito e é o melhor dos serviços, porque ele é um instrumento de planejamento dinâmico, ou seja, se a consulta está indeferido, negativa, que eu não posso colocar o negócio ali naquele dia, naquele lote, e vários tipos do mesmo negócio estão querendo se colocar ali naquele endereço, por que eu não posso rever minha legislação de planejamento? Se deu indeferido, a fiscalização vai lá verificar se ele se implantou ou não. Então, esse é um instrumento que movimenta a dinâmica da cidade. E ele está disponível, todos os documentos eles não são assinados, eles têm um QR Code que garante a segurança da documentação e está disponível para o cidadão, e eu vou mostrar em seguida como é que se acessa. Para vocês terem uma ideia, aí começou na cidade. Ah, mas todo mundo vai mentir. O segundo serviço colocado online foi o plano de gerenciamento de resíduos. Nos 10 meses que antecediam o plano, o processo eletrônico, a gente emitiu 418 termos de gerenciamento de resíduos. O que é isso? O grande gerador ele tem que dizer para onde o lixo dele vai. E 418 em 10 meses. Nos 10 meses seguintes, 5.514 pessoas se declararam grandes geradores de resíduos. Ou seja, eu tinha mais de 5.000 grandes geradores de resíduos que eu não conhecia. E aí, o que é que aconteceu? Uma arrecadação que passou de 60 mil para 700, mas o melhor de tudo foi catalogar 25 mil imóveis, grandes geradores de resíduos, e constatar que só 13% deles mentiram na hora de fazer o documento online, na hora de informar, e não eram questões graves, falhas graves no processo de licenciamento.
E hoje a gente tem a parte tanto de isenção como o plano de gerenciamento de resíduos, as licenças sanitárias, os números eles só crescem anualmente, daqui uma carinha do alvará de funcionamento. Hoje, 88% do licenciamento ambiental ele é online na cidade de Fortaleza, a gente só não licencia prévia e instalação que a gente considera regular, mas as licenças ambientais simplificadas, tanto para a construção civil como para atividades, elas já são online. Na verdade, o que falta é só realmente a gente estar finalizando a construção do sistema. Alvará de construção, hoje esse número já está um pouco desatualizado, 90% ele é online também. E o que o pessoal está fazendo lá? Os analistas estão prestando consultoria à cidade, estão saindo das salas, estão visitando as obras, estão verificando novas tecnologias, estão começando a realmente conhecer a cidade e o que a cidade oferece. Saíram dos escritórios. Investimento e arrecadação. Até agora foram investidos 4 milhões no sistema e arrecadados 12 milhões só com o licenciamento online. E esse é o gráfico das licenças. Em 2012, emitiu-se no total 1.300 licenças. A gente começou o sistema aqui foi um processo físico de rotinas, de revisão de processos que deu origem, na verdade, ao Fortaleza Online. Em 2017, nós chegamos a 39 mil licenças. Estamos emitindo licenças adoidado? Não. Estamos conhecendo a cidade de Fortaleza, quem investe e conhecendo o cidadão fortalezense. O canal de acesso é o nosso canal, urbanismomeambiente.fortaleza.ce.gov.br. Nesse menu Infocidade está toda a informação da legislações, os mapas em KMZs, toda a informação necessária, os relatórios de resultados, tudo que é necessário para conhecer a cidade de Fortaleza e investir também nela. E aí, quando na aba de serviços, temos serviços ainda que são processo físico, mas a gente está em processo de sessão no online, e o Fortaleza Online ele está aqui dentro de um serviço. Você quando clica no Fortaleza Online, sai a aba de serviços. Eu quis mostrar aqui a parte de transparências. Digita-se o nome da rua, aparece tudo que é licenciado lá, e cada lote, ele vai, quando a gente clica no ícone, aparece aqui todo o histórico do lote, o que tem de alvará de funcionamento, de consultas, de tudo. Temos aqui alguns próximos serviços, inclusive o licenciamento único. Você vai na livraria online, Livraria Cultura, você compra um livro e vai adicionando o carrinho. Vai acontecer a mesma coisa com a licença. Você, ao invés de ter aqueles 11 documentos, você vai ter um único documento dizendo que aquele ambiente está licenciado para todas aquelas atividades. E com isso, já finalizando, a relevância do cadastro. Na verdade, a gente só pôde fazer o sistema de licenciamento porque nós tínhamos um cadastro já bem desenvolvido, um cadastro, toda a parte de zoneamento inserida no cadastro, os IPTUs também, a base do Fortaleza Online é o IPTU. Para eu ter para eu começar qualquer serviço, eu tenho que digitar o IPTU, ele já resgata o lote. E o próprio alvará de construção, que é o caso, você vai colocando recuos, gabaritos e tudo, e o sistema vai se alimentando. Até a outorga, se eu for pagar a outorga onerosa do direito de construir, eu coloco o índice de aproveitamento máximo. Você está certo que vai pagar a outorga onerosa do direito de construir? Sim. Então saem 2 DANs, e o sistema está todo integrado. E, na verdade, hoje a gente contribui com a Secretaria de Finanças e aí com algumas atribuições de cadastrar logradouros, que foi apresentado ontem numa das mesas. Toda a parte de capacitação também a Secretaria de Finanças nos passa, e nós capacitamos também, dentro do que é o Fortaleza Online, as devidas atribuições aqui nos foi dada. O fortalecimento institucional, foi criado um grupo de trabalho, na verdade, para que a gente possa melhorar a atividade e a relação entre os entes envolvidos. E agora a gente está querendo fazer a questão do cadastro temporal, subir. Na verdade, você tem índices de aproveitamento básico, índice de aproveitamento máximo por causa da outorga, e você, diretamente do Fortaleza Online, quando eu solicitar um alvará, eu vou ter o que eu paguei de outorga, o que era índice básico. Isso serve o quê? Para a planta de valores
se equilibrar na cobrança de IPTU, na verificação de TBI. Então, é uma relação de integração importantíssima para o bem da cidade. Lembrando que lá nós temos os fundos de desenvolvimento urbano e o fundo de meio ambiente, e as destinações são específicas. Então, tudo que é depositado de outorga, de operações urbanas, vira posto de saúde, vira drenagem para os bairros que não existiam drenagem ainda, saneamento, tudo que é necessário para as pessoas, para que o Estatuto da Cidade faça se cumprir a sua função social. A gente agora está fazendo a melhoria do cadastro. Na verdade, a gente está com investimento aí com um empréstimo do Banco Mundial, já a ser assinado o contrato em breve, que vão ser investidos 5 milhões de dólares na parte de fortalecimento institucional em cadastro. E aí a gente também, em parceria com a Secretaria de Finanças, fazendo isso vai para... É um empréstimo que a unidade executora somos nós, mas que vai beneficiar toda a prefeitura, e isso é coordenado pela Secretaria de Finanças de Fortaleza. Só para finalizar, eu queria deixar claro que aqui é um sistema de licenciamento, mas graças ao nosso cadastro, nós temos todo o mapeamento de arborização, do plano de arborização, as licenças emitidas, como eu já falei, mapeadas, as fontes de emissões atmosféricas, o plantio colaborativo, tudo mapeado para que o cidadão possa se conhecer e reconhecer a cidade que ele mora. Aqui é só onde a gente já foi apresentar quem já foi conhecer o Fortaleza Online, onde a gente já foi convidado a falar. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte pela 3ª vez já para apresentar o Fortaleza Online para o governo do estado de lá. E o Fortaleza Online virou um projeto, na verdade, de governo. Esse é o último slide. O atendimento online ao cidadão, a questão da saúde e da educação também. Na verdade, ele saiu da esfera da Secretaria de Urbanismo e Ambiente, e o prefeito Roberto Cláudio está expandindo tanto para a educação quanto para a saúde, marcação de exames, distribuição de medicamentos, ou seja, fazer com que Fortaleza realmente esteja mais próxima do seu cidadão. Tecnologia não afasta, a tecnologia integra, une e melhora as condições das nossas cidades. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Maria, de Fortaleza. Agora são 15 horas e 9 minutos, a nossa mesa redonda vai até as 15 horas e 30 minutos. Eu queria só agradecer, né, antes da gente abrir para perguntas, e comentar que, como última mesa do COBRAC, não poderia ter sido melhor contribuição, né? Porque nós passamos aqui da parte conceitual, passamos pela parte tecnológica e finalizamos com aplicações práticas, né? Então, com essas contribuições da mesa, a gente vê que os nossos encontros bianuais de cadastro são válidos, né? Nós não estamos aqui discutindo coisas fadadas ao fracasso ou irrelevantes, muito pelo contrário, né? Nós estávamos ontem na reunião sobre dos professores lá, né? E muito se falou sobre a questão da gestão do território, né? E a gente vê aqui belos exemplos de aplicação do cadastro na gestão do território. Então, um belo exemplo de integração de tecnologias, conceitos, né? É a vivência do cadastro propriamente dita, a coisa acontecendo na prática, né? Isso nos dá um ânimo e não poderia ser melhor para a gente fechar como mesa redonda o COBRAC 2018. Então, agora nós vamos passar para perguntas. Vamos fazer em bloco de 3 perguntas, né? E daí a gente devolve as perguntas para a mesa e depois a gente faz mais uma rodada de 3 perguntas, tá certo? E assim sucessivamente. Boa tarde, eu sou Patrícia, arquiteta e urbanista da cidade de Indaial, no município, na prefeitura.
Que bom que vê arquitetos também na banca, na mesa. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana. Qual é, na visão dela, qual seria, né, a contribuição em relação a traçar um caminho para a efetiva participação da sociedade na construção do plano diretor? Nós estamos enfrentando isso já, um plano diretor que foi revisado em 2014 e que até agora não conseguimos efetivar as legislações que já se tornam defasadas, pensando do ponto de vista, né? Queria também fazer uma pergunta para a doutora Maria. Parabéns pela apresentação, foi fantástica. Eu sou apaixonada por tecnologia com gestão e estou tentando fazer isso na cidade de Indaial, claro que uma escala muito menor que Fortaleza. E qual é o sistema que está empregado na Fortaleza Online? Tem uma empresa por trás? Como é que isso funciona? Manda um abraço para a equipe da UGP que eu conheço. Bom dia, eu sou o Boina, também sou arquiteto, assim como minha colega da Prefeitura de Jundiaí. Faço minhas as palavras dela, elogiando a mesa, principalmente o assunto. Também para a professora Ana, eu queria perguntar, a primeira vez que eu vi sobre geodesign foi esse ano, com o professor Abimael, que é um grande entusiasta também, recomendou o livro que a senhora traduziu do Framework para mim. E a minha dúvida isso que a senhora apresentou é o que a gente precisa apresentar numa audiência pública. Então, assim, saber, se a senhora puder, também o tempo é curto, detalhar, a senhora falou que trabalhou alguns dados para o caso da Pampulha, a gente sabe que na Pampulha é ótimo, Belo Horizonte tem uma cartografia fantástica, o cadastro é ótimo, mas se puder brevemente falar e saber se nós de outras prefeituras podemos conversar melhor ou ter mais acesso a esse tipo de coisa que para a gente trabalhar é essencial. Obrigado. Oi, boa tarde. Eu me chamo Natasha, eu sou geógrafa licenciada e estou concluindo nesse semestre o bacharel. No meu trabalho, né, de conclusão de curso, eu estou fazendo uma análise sobre os instrumentos e diretrizes do Estatuto e a regulamentação desses instrumentos no plano diretor com o princípio da função social da propriedade. Então, eu peguei 4 instrumentos ali que eu estou analisando e o município que eu peguei, né, como estudo, ele só tem um instrumento regulamentado, que é a outorga onerosa. Então, a fins de tentar colocar essa conclusão no meu trabalho também, como eu não tenho acesso aos gestores desse município que eu estou trabalhando, eu gostaria de saber da secretária o que leva o município, ou quais são os trâmites, né, que levam o município a regulamentar um instrumento e por que isso é tão pouco ocorre, né, dentre os municípios que eu tenho pesquisado, os planos diretores que eu tenho pesquisado, por que não ocorre essa regulamentação desses instrumentos, né, para que se faça cumprir a função social. 3 perguntas. Quem se habilita a responder primeiro? Por gentileza, o microfone. Obrigada pelas perguntas. Na verdade, o Fortaleza Online, existe uma empresa que ela faz a parte operacional do sistema, mas a parte de negócios, como vocês falam, de quem dá tecnologia, de quem gere toda a inteligência do produto, é feita pelos técnicos que trabalham no setor. O Ronald é responsável pelo setor de georreferenciamento, ele vai falar da certidão online, foi gerada, toda a inteligência é feita internamente, junto com quem utiliza o sistema. Eles fazem primeiro um modelo, aí a cobaia aqui testa, quando eu estou achando muito difícil, aí refaz, e aí por último chama todo mundo que faz que vai solicitar a licença, porque eles têm que testar, e aí são outras modificações, então ele tem que ser bem testado, mas a empresa ela não é a dona do sistema,
Essa acho que é a chave principal. O município é o detentor de tudo, de toda a inteligência, e a empresa só operacionaliza. Com relação aos instrumentos do plano diretor, adorei sua pergunta, adorei as duas perguntas, mas essa é porque eu adoro a parte de negócio urbano. Nós temos lá na secretaria, quando a gente entrou, nós criamos uma célula de negócios urbanos para divulgar para a população que nós temos instrumentos regulamentados, nós temos a outorga do direito de construir, acho que nós somos a única cidade do Brasil a ter regulamentado a outorga da alteração de uso, que a nossa procuradoria entende que a alteração de uso é qualquer parâmetro urbanístico, seja gabarito, seja índice de aproveitamento. As operações urbanas consorciadas, Fortaleza hoje tem 7 operações urbanas consorciadas em vigência. Nós acabamos de fazer um estudo onde estamos planejando mais 6 prioritárias, só que o estudo é um pouco maior. É difícil regulamentar, porque são vários interesses. Você tem uma Câmara de Vereadores, o Estatuto da cidade, e aqui é uma crítica, nós temos 17 anos de estatuto, mas quase nenhuma cidade utiliza os instrumentos porque eles são difíceis. Por exemplo, IPTU progressivo. A gente hoje tem uma visão completamente diferente do IPTU progressivo. Ele não pode ser uma multa, ele não pode ser uma penalidade. O IPTU progressivo, tanto é que nós nem regulamentamos lá. O IPTU progressivo tem que ser um instrumento que promova, que oportunize, que estimule. É o contrário. Na verdade, para o município cobrar um IPTU progressivo, é mais caro do que ele receber o terreno milhões de anos depois, com milhões de recursos judiciais. O custo disso para o município, ao invés de ele estar fazendo outras coisas e gastando dinheiro com outra coisa, é muito maior. Então, para que eu vou atrás de como é que eu tenho fiscalização? Prefiro uma fiscalização para verificar se as condicionantes ambientais de determinada operação está sendo cumprida, do que ele atrás de vazio urbano na cidade subutilizado. Não, a gente tem que promover política pública para estimular as pessoas a investirem na cidade. É difícil, sim, regulamentar. Se você não tiver um prefeito, e aí a gente falou ontem, perguntaram como é que convencia o prefeito. Se não tiver um prefeito que entenda e que saiba que é o melhor para a cidade, regulamentar esses instrumentos, mesmo que às vezes politicamente sejam um emprego, porque principalmente em cidade grande como Fortaleza, desculpa estar me estendendo, mas é porque eu fico muito às vezes inquieta com essas repercussões que envolvem até Ministério Público. Tem cidade que o Ministério Público ninguém consegue mais aprovar um projeto que o Ministério Público inventou de aprovar projeto, né? Então, assim, é difícil para o gestor regulamentar, politicamente não é bom para ele, por isso que muitas cidades não regulamentam. Mas o prefeito de Fortaleza entendeu que ia bancar isso. As operações urbanas são ruins de passar na Câmara. Muitos arquitetos, a própria, às vezes, universidade, é contra uma série de instrumentos que nós levamos em consideração, só que isso reverte em dividendos para a cidade. É dinheiro, a mais-valia urbana, como a professora aqui falou, ela precisa ser dividida. Ela não é a mais-valia urbana, ela não é só para quem empreende. Essa diferença da outorga, a cobrança de outorga da alteração de uso, as contrapartidas das operações urbanas consorciadas, elas têm que ser reinvestidas na cidade. Não é só empreendedor. Esse lucro ele tem que ser dividido. Isso tem que ser 50-50. É bom para a cidade e bom para o empreendedor. Mas é muito difícil. Agora, se você consultar nosso canal, nós temos todos os instrumentos regulamentados, todas as contrapartidas recebidas. Eu posso depois conversar com você ter acesso a todos os nossos dados. Bem, vamos tentar sintetizar. É verdade que Belo Horizonte não é o que acontece na maioria do Brasil, né? A gente tem cadastro desde que Juscelino Kubitschek foi prefeito, década de 40. E esse cadastro tem sido mantido atualizado com uma qualidade técnica muito boa. Então, nem vale, né, comparar Belo Horizonte. Mas, entre os estudos de caso que eu já fiz, mais interessante foi em extrema dificuldade, que foi na ocupação da Andara. Eu fiz geodesign com eles, com a ocupação.
com pessoas que não tinham celular com internet, que não tinham e-mail, e nós usamos tecnologia digital e computadores. Então, isso é possível, porque o que eu fiz? Eu trabalhei os jovens de 14 a 16 anos nas escolas públicas de ocupação, treinei esses jovens a usar a informática, e eles foram os mouses dos seus pais durante a reunião. Então, foi um processo muito bacana. Eles mesmos, meninos muito pobres, que não tinham nem e-mail, mas em 2 sábados eu consegui capacitá-los, e na reunião pública eles foram os mouses. E foi muito interessante. Então, em dificuldades extremas, dá para trabalhar, né? Então, em relação ao geodesign, o que é o geodesign? É um método de cocriação de um futuro alternativo. Então, o plano não chega só para aprovação, a gente constrói em processo coletivo. É um método desenvolvido pelo professor Steinitz, né? É um senhor de 84 anos, que já veio no Brasil 2 vezes nos orientar sobre esse método. É um método extremamente robusto e que se adapta a diferentes escalas. Eu já fiz na escala do quadrilátero ferrífero, que é uma área muito importante para Minas Gerais, que é o nosso coração da produção mineral, e já fiz na escala de ocupação, não é? Em relação aos planos diretores, mesmo em cidades em que tem um cadastro muito atualizado como Belo Horizonte, a adesão a um plano diretor é muito baixa. E por que ela é muito baixa? Porque as pessoas não se reconhecem no plano diretor. O que eu entendo como lei? Um acordo compartilhado de até onde vamos. Mas o até onde vamos é cultural. E eu percebo que nós estamos com uma ruptura de cultura no Brasil. Quando eu coloco aquela fotinha lá da casinha simples, é para provocar mesmo, para dizer que um dia a gente já se sentiu associada a um território e corresponsável pela criação desse território. Hoje nós estamos dissociados do território. Então eu nem penso, eu assim, cidadão de modo geral, nem penso em aprovar o projeto, porque eu não me entendo na lei que regulamenta a ocupação do território. Eu não me entendo como pertencente àquela cultura. E na ocupação simples não era pedido muito, era pedido só para observar o vizinho e ver como que ele fazia. E hoje eu posso pegar uma imagem de qualquer cidade e perguntar onde que eu estou. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Essa paisagem não é mais gerida pela cultura. E a outorga é extremamente perigosa se ela não pensa em paisagem e cultura. Ela deve aproveitar a infraestrutura existente, mas a infraestrutura não deve ser a única condição. Porque senão daqui a pouco a gente não se reconhece mais no território. Ou então eu vou ser convencida de que é isso mesmo que a gente quer. E aí eu vou estudar outras coisas, né? Como eu já disse. Temos tempo para mais uma rodada de perguntas. Eu sou arquiteta urbanista, sou doutoranda no PPG Plan da UDESC e fiz a minha dissertação de mestrado aqui no PPG-TG da UFSC. O tema da minha pesquisa, né, tem sido justamente essas relações dos instrumentos de gestão, plano diretor, a legislação urbanística e a questão da ocupação espontânea, da irregularidade urbanística e da dificuldade que existe de relacionamento entre o poder público e a dinâmica de ocupação e da população também com os instrumentos, né, com o desenvolvimento dos instrumentos. Eu queria perguntar para a Maria, com toda essa integração que houve de sistemas, todo esse desenvolvimento, se vocês têm também alguma verificação com relação ao que já esteve vinculado, né, com a situação que existe de irregularidade, desse passivo, digamos, da ocupação, se tem algum plano de resgate disso e de mitigar esses impactos, né? E também, para a professora Ana, se tem disponível esse trabalho da ocupação da Andara, eu achei bastante interessante. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Davina Lima, sou arquiteta urbanista, eu trabalho em Belém, Pará. Bom, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta
os colegas da mesa. Eu queria dividir com vocês assim, uma inquietação, que até eu já conversei um pouquinho com o professor Everton. É a primeira vez que eu estou tendo contato com essa área mais técnica, né? Eu trabalho na mesma linha das duas colegas, né? Eu trabalho com legislação, como diretor da administração pública. Mas o que é que a gente percebe? Que há uma dificuldade muito grande, né, no Brasil como um todo. Por quê? Porque nós temos todos os municípios do Brasil, né, temos as nossas diferenças regionais e especificamente para a gente lá na Amazônia, que é a minha realidade mais próxima, é uma distância muito grande do que a gente vê aqui e a nossa realidade nos nossos pequenos municípios. Porque lá nós temos poucos grandes municípios, contar 5, Belém, Manaus e algumas poucas cidades, as outras capitais, né, e uma outra do interior, né. Então, pegando todas as discussões, né, do Congresso em si, hoje de manhã estava falando sobre a parte de cadastro, né, o que é mais adequado. Imagina numa cidade do interior, de lá, onde você tem, os recursos são mínimos, né, recursos em termos de técnicos, né, às vezes não tem nenhum engenheiro civil, arquiteto, nem pensar, né. Você tem um contador, tem um advogado, aí como é que você faz gestão nessa cidade? Se faz gestão nessa cidade sem dado, né? Aí, como é que você lida com a questão fundiária? Você tem um cartório, né? Então, o documento, lá deve ter alguém que faz topografia ou não, ou faz uma medição, né? Então, a gente aqui está discutindo tecnologia, chegamos aqui ao cúmulo de discutir os benditos dos 8 centímetros, né? Que isso aí realmente é um negócio assim, quase que surreal, você colocar isso numa legislação, né? E a gente perceber que a realidade de parte do nosso país, ela está à margem de tudo isso, né? E a gente viu aqui nos primeiros dias os representantes do Ministério da Cidade. Então, o que está se discutindo no Ministério das Cidades, no Ministério da Agricultura, também quem lida com a área rural, né? E lá nós temos o maior município do mundo, fica no Pará, que é Altamira. Um município é maior que Portugal. Então você tem área de preservação, são áreas gigantescas, a gente tem reservas indígenas, a gente tem áreas de mineração assim, gigantes, né? Para quem aqui já teve a oportunidade de conhecer, né, as nossas áreas de mineração. E como é que esse município faz a gestão? Você diz, poxa, mas tem muito dinheiro, mas a gestão ela é muito pobre, né? E o papel da academia também. Nós estamos fazendo pesquisa, né? Então, como é que a gente, o nosso papel de chegar mais próximo, aqui para o Sul e Sudeste é mais fácil. Que os municípios aqui do interior, então a gente tem possibilidades maiores em termos de ciência, de tecnologia, né? Academia, o ensino, né? Mas e o resto do Brasil que está desprovido disso? Então, assim, eu queria discutir com vocês e queria colocar essa situação de como nós podemos chegar um pouquinho mais, né, nessas realidades aí, essa nossa contribuição e também, né, como é que a gestão, né, em termos da federação, que ela pode trabalhar isso, Ministério da Cidade, eu tenho capacitação, você vai lá no Capacidades EAD. Eu vou no Capacidades EAD. Mas e o cidadão que está no local longínquo, que ele não tem internet, né? Quando pega a internet, né? Aí tem um telefone, então você sai de Belém para ir para uma cidade lá do Marajó, você leva breves, leva mais quase um dia. Você leva acho que umas 12 horas de barco, aí você chega, você pega um outro barco para um outro município, ou então você vai de avião, que é muito caro. Então, as nossas distâncias, aí a gente está falando aqui mobilidade. Nossa mobilidade é um pouquinho diferente, né? Vou dar um exemplo em relação ao plano diretor. Parte dos municípios, tem que ter o plano diretor, tudo bem, tem que ter. Aí vão as empresas,
Nordeste, mais aqui do Sul e Sudeste, tem muitas empresas, vão lá e vendem um pacotinho plano diretor. Tem uma cidade no Pará chamada Afuá. Afuá, ela é uma cidade toda sobre palafitas. Lá foi proposto o instrumento da outorga onerosa do direito de construir. Então, assim, chegam umas coisas absurdas lá. Belém já teve muita dificuldade, vocês imaginam no interior. Então, assim, eu acho que esse fórum aqui, ele é super importante para a gente discutir isso. Acho que está nas nossas mãos. Grandes mestres, grandes pesquisadores, grandes administradores públicos. Estou encantada, né, com Fortaleza aqui por lá, tá? Nós, da nossa equipe lá de Belém, vamos falar. Então, assim, qual é o nosso papel nisso, né? O que a gente vai demandar? O que a gente vai conversar, né, com os ministérios? Dentro, lógico, da nossa temática. Qual é o cadastro possível para um município lá do interior? Ele vai ter o quê? Vai drone? Vai ter... Ou é só um topógrafo? Qual é o básico? Eu vou ter uma imagem de satélite que o governo federal pode oferecer para esse município, né? Então, assim, aonde a gente vai? Até onde a gente pode chegar? Qual a nossa contribuição, né, ante essas diferenças regionais, diferenças de cultura, né, que são muito grandes, né? Então, assim, eu queria, na verdade, como conversei com ela, eu fiquei assim, angustiada de ver tanta coisa, tanta tecnologia, falando de cidades inteligentes, tanta coisa, e a gente, para lá, assim, ter quase que o mínimo, ou nem ter o mínimo disso aí, tá? Então era isso. Eu acho que nós temos... O desabafo dela é um desabafo bastante pertinente, mas não se sinta nem preterida e nem só. Não é um privilégio do norte do Brasil, né? Nós aqui no sul vivemos uma realidade de municípios pequenos, né? E essa é uma realidade bastante significativa em nível nacional e latino-americano. Eu acho que, eu até cochichei aqui com o professor Herbert, eu acho que ele pode contribuir um pouco com essa experiência latino-americana. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado por trazer o caso de Belém e da Amazônia. Muitos de nós participamos de duas questões. A primeira, que eu estava pensando, o que vocês estão pensando quando escutavam os depoimentos da professora e da administração pública eficiente. O que eu percebi nesses anos de congresso é que muitas pessoas participantes falavam assim: olha, isso aí não dá para fazer, ou isso aí já fizemos. Ou seja, frustração total por ter vindo a um congresso. Para que eu vim se já fiz ou não dá para fazer? Aqui estou sentindo outra realidade. Estou sentindo que a curiosidade e interesse já fala que é possível, apesar de que o teu depoimento pinta uma realidade que, se tu me permite, agora passando ao segundo ponto, pela experiência que tivemos aqui no Brasil. Não vou falar assim do Equador, daqueles observatórios de valores que montamos com pessoas que não conheciam nada em 3 meses. Tudo é possível, né? Depende muito da vontade e do perfil das pessoas. Olha, quando lançamos, e me incluo porque formava parte do grupo de cadastro com Everton, Chico e tantas pessoas, as diretrizes do cadastro em 2009, a estratégia foi desenvolver 18 seminários ao longo do Brasil para não serem irresponsáveis de lançar uma lei sem testar com a realidade e consultar, fazer uma consulta pública, e definitivamente a gente tinha se equivocado muito. Um desses, por isso estamos refletindo agora e reescrevendo as diretrizes. Um dos seminários foi em Amapá. Tinha 250 pessoas, talvez 50% tinham viajado 1, 2 ou 3 dias de barco, estavam lá para ouvir das diretrizes, e a gente deu aquela palestra bastante medíocre, né? Era pior que hoje, 10 anos atrás. Não tinha muito o que falar, né? Quer dizer, tinha os conceitos das diretrizes. E quando terminei uma das minhas palestras, na hora do café veio uma pessoa que tinha viajado 2 dias de barco e falou: doutor, queria lhe falar que aqui tem uma caixinha para ele entrar. Abri, tinha um plano diretor, um CD, o cara era no meio da Amazônia, 10 anos atrás. Acredito que tem vários municípios que não estão tão mal como a gente imagina. Ou tem gente criativa, com iniciativa, que tem feito alguma coisa naquele momento, certamente.
não com tanta tecnologia, porém, certamente a conectividade está melhor, as informações chegaram muito mais nesses 10 anos. Então, entendo a tua ansiedade, mas nessas 15 utopias que a gente colocou, teria que encontrar o lugar certo para cada cidade e desenvolver uma utopia execuível e tornar esse não lugares um lugar vivível, como fala Fortaleza. Pessoal, então é o seguinte, eu pontuei aqui 3 itens, né, que foram mencionados pela mesa, que seriam a necessidade de integração de informações, o cadastro como papel de serviço centrado no usuário, e aí vem de encontro às suas necessidades, qual é o cadastro necessário e suficiente, né? E a necessidade de dados abertos, que eles possam ser permanentemente atualizados, que é a experiência de Fortaleza. Porque a grande questão, uma das grandes questões do cadastro é a sua velocidade de desatualização. Então, à medida que ele é aberto, ele aumenta a possibilidade dele ser permanentemente atualizado. Então, eu pontuei essas 3 questões que vão ser encaminhadas para a formulação de moções. Eu vou, nesse momento, desfazer a mesa. Eu também teria questionamentos, mas a gente vai conversar aqui em paralelo. Queria agradecer a presença de todos. Essa foi a última mesa do COBRAC 2018. O salão ainda está cheio, isso nos deixa bastante contente, embora o Coffee Break esteja lá atrás como concorrência, né? Então, muito obrigada a todos. E, nesse momento, então, eu desfaço a mesa e agradeço a presença de todos mais uma vez. Nós que agradecemos a presença dos nossos palestrantes, das moderadoras, uma mesa, um dispositivo repleto de mulheres com liderança. Informamos a todos vocês que os certificados serão entregues de modo virtual no site da UFSC. As informações constam no seu livro de participação.